Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui de volta para mais uma doutrina, mais um ensino da palavra, com o tema Aprendendo com o apóstolo Paulo a doutrina cristã. Quero ler com os irmãos o nosso texto básico para esta noite. No livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6, nós queremos ler apenas 2 versículos da palavra de Deus para o nosso debate hoje, nosso estudo hoje da palavra de Deus. Diz assim, Efésios capítulo 6, verso de número 11 e o do número 12. Está escrito: glória a Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Glória seja dado o nome do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje nós queremos falar sobre o Paulo e a ação do diabo, né? Falamos na semana passada, a primeira parte, falamos sobre o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Mas eu quero, neste momento, queridos irmãos, falar que algumas pessoas acham que a vida é uma festa interminável, cheia de luzes, cores e sorrisos. Tudo bem que nós somos um espetáculo ao mundo, inclusive aos anjos, mas no palco dessa peça, o errado não é ficção. Eu quero falar aos meus filhos na fé que a vida cristã é uma verdadeira luta. Nela não existe atores, mas sim autores da história. Glória a Deus. Irmão, nós sabemos que a Bíblia, a Santa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela foi formulada por mais de 40 autores, né, que relata toda a vida, né, cristã, a vida do cristianismo, né, e todo o início de tudo, né, da história do povo de Israel. Amados irmãos, existe um inimigo real a ser vencido. Tenha certeza disso, que há esse inimigo a ser vencido. Agora, quer saber quem definirá o resultado final? Essa é uma boa pergunta. Sabemos que tem um inimigo a ser vencido. Agora, precisamos saber qual será o resultado final. Qual será? Isso depende de você, depende de mim, depende de você e de que lado você queira ficar, ao lado do Senhor ou ao lado do nosso adversário. Lembramos o passado, a lição passada, que Paulo ele estava no lado errado e agora ele tem a decisão humilde, coragem para mudar de lado e agora passar a viver para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, queridos irmãos, Paulo, ele via o diabo, preste bem atenção, Paulo via o diabo como um ser real, né? Paulo tinha essa convicção, que o diabo era um ser real, não uma ficção, não um mito, não uma fantasia, não uma mera criação da mente humana,
como alguns afirmam. Inclusive, certamente Paulo conhecia os textos bíblicos que apresentam a origem do mal. O profeta Isaías, no capítulo 14, ele relata a história deste inimigo real. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, e também, e ainda posso citar para você o livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 12. Então, relata e afirma desse inimigo feroz, esse inimigo que nós temos que vencer, né? Temos que vencer esse inimigo e que ele é real. Ele não é uma ficção. Onde a Bíblia apresenta que o diabo era um anjo de luz, um anjo de Deus, criado pelo Senhor, e que vivia na presença do Senhor. Presta bem atenção. Um anjo de luz, o diabo era um anjo de luz, criado por Deus, vivia na presença do Senhor. Porém, preste atenção, inexplicavelmente se rebelou contra Deus. Toda rebelião, nós sabemos, aprendemos com Paulo escrevendo ali os Coríntios, escrevendo as cartas que Paulo escreveu, sempre falando sobre que nós deveríamos ter cuidado sobre o partidarismo, facções, dissensões na igreja. Então, o que aconteceu foi isso. Ele, o diabo, inexplicavelmente se rebelou contra Deus, movido por orgulho. Olha o que fala a pessoa se rebelar contra outra, ou se rebelar contra o Senhor. O motivo é orgulho, por vaidade, por egoísmo e por inveja. Olha, orgulho, vaidade, egoísmo e inveja. Essas 4 ferramentas, ela tem destruído muitos cristãos. Tem acabado com muitos líderes espirituais. Tem acabado com corpos diaconais. Tem acabado com obreiros na casa do Senhor. Essas 4 ferramentas que o diabo usa todos os dias para nos querer parar, para nos fazer desacreditar do poder de Deus, do conhecimento que Deus nos dá, para que nós possamos viver na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, e ele conseguiu persuadir um terço dos anjos do céu. Olha para ele. Presta bem atenção, querido irmão. O que é capaz de uma pessoa realizar, influenciar outras pessoas quando se rebeliam contra o nosso Deus? Ele conseguiu lá ainda conquistar a confiança de alguns anjos, e esses anjos, que também anjos criados por Deus, agora passaram a ser anjos caídos, isso quer dizer anjos desobedientes, anjos que saíram da presença de Deus e que se tornaram espírito maligno, demônios. De anjo passou agora a ser conhecido como os demônios, a submissão do diabo. Mas, querido, da mesma forma acontece com algumas pessoas. Nesse decorrer do meu ministério, aproximadamente agora em dezembro, em outubro, se Deus permitir, estarei fazendo 25 anos de cristão, e entrando já para os meus 18 anos de ministério. 18 anos de ministério pastoral. Então, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, afaste, trabalhe, trate. Se você vê que você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem vaidade, uma pessoa egoísta, que você tem inveja, irmão, se joga nos pés do Senhor e vai
logo pedir que o Senhor te trate, que o Espírito Santo te molde, para que você possa se tornar um verdadeiro cristão de acordo com o Senhor deseja. Amados irmãos, e esses anjos, juntamente com o diabo, eles desceram para a terra e enganaram Adão e enganaram a Eva, nossos primeiros pais, levando-os à desobediência a Deus. O engano do diabo para a nossa vida é exatamente para que nós venhamos desobedecer a Deus, ao nosso supremo arquiteto do universo, o nosso Criador, o nosso Paizinho querido, que nós possamos vigiar. Vigiar porque o diabo não brinca. Como eu falei no início, Paulo nos mostra que é um ser real e que nós temos de vencê-lo. Vencê-lo todos os dias é uma luta, é uma batalha para que nós possamos travar diante desse inimigo tão feroz. Ao falar assim, você acha que eu estou dando muita ousadia a ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dando ousadia, não estou dando muita autoridade a ele. Mas tenha certeza de uma coisa, aquele que não anda com Deus, aquele que não é obediente a Deus, irmão, está vulnerável a ser uma ferramenta, ao ser usado pelo o nosso adversário. Tenha certeza disso. Esses anjos, juntamente com o diabo, desceram para a terra, enganaram Adão e Eva, nossos primeiros pais, levando-os a desobedecer a Deus e, consequentemente, se separaram-se do Senhor. Por isso que Paulo via a vida cristã não como um passeio num parque de diversão. Não, querido. A vida cristã, Paulo considerava a vida cristã como uma luta, uma batalha contra o inimigo real, contra um exército invisível e sobrenatural. Além desse exército ser real, esse inimigo ser real, ele tem um exército invisível e sobrenatural, faz coisas sobrenatural que o povo não imagina, mas ele faz. Mas precisamos rever algumas coisas hoje nesse culto de doutrina, aprender algumas coisas hoje diante de tudo que Paulo nos ensina. Primeiro que eu quero falar para vocês, preste atenção, precisamos ter uma compreensão equilibrada desse tema. Por exemplo, há aqueles que subestimam e diminuem o inimigo. E há outros que sobreestimam e o aumentam. Também há alguns que vê o diabo como um coitadinho e dizem, tudo que acontece vocês põem a culpa no diabo. Você já deparou com algumas pessoas enaltecendo muito o diabo, dando muita autoridade a ele? Você já parou com pessoas que tudo fica falando, mas tudo você diz que é o diabo, não sei o que e tal. Você já deparou com isso? Nós temos nos deparado com isso todos os dias. Todos os dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mas há outros cristãos que vê o diabo em tudo. Ou seja, todas as coisas que acontecem necessariamente tem que ter a mão do inimigo. Peraí, gente. Muitas coisas que acontecem não tem a mão do inimigo, tem a nossa mão, tem a nossa decisão, a nossa escolha. Né? São atitudes nossas. Amém? Nós pecamos por pensamentos, palavras e atitude. Né? Isso nós pecamos. E todos os dias nós precisamos nos rever sobre isso aí e pedir perdão a Deus todos os dias. Porque, repito, pecamos em pensamentos, palavras e atitude. Amém, querido? Estes cristãos falam mais do diabo do que no próprio Cristo. Isso é terrível. Muitas vezes nós estamos ouvindo uma mensagem, até começa uma leitura boa, mas depois
Jesus não aparece mais nesse sermão. É só o diabo, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo, porque o diabo fez isso, porque Satanás fez isso, o inimigo fez isso. Irmão, uma das coisas que, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu queria dar um testemunho. Sim, queria dar meu testemunho. Como é teu testemunho? Dá teu testemunho para mim. Aí a pessoa dá o testemunho para mim, eu digo, olha querido, isso aqui, passado, isso aí não vai valer de nada. Agora, isso aqui, o que Deus fez agora, nessa mudança de vida, passa para a igreja, porque isso vai edificar. E falar dessas coisas que o diabo fez no passado, que te usou, que você era escravo dele, só vai enaltecer o diabo. Amém, querido? É por isso que muitas vezes eu digo, antes de dar o teu testemunho, mostra esse testemunho para mim, fala para mim. Amém, querido? Procure entender dessa forma, porque precisamos edificar, trazer palavras que edifiquem nossos irmãos, que edifiquem a igreja do Senhor. Amém? Aí o que é que vai trazer edificação aos irmãos da igreja? Tudo aquilo que o Senhor faz. É a nossa vida, nova vida com Cristo. Isso é que vai nos abençoar, isso é que nos vai fazer crescer a cada vez mais. Amém, querido? Veja uma coisa, isso é terrível, quando a pessoa começa só a enaltecer, engrandecer esse nosso adversário. Mesmo sabendo, mesmo sabendo que é um inimigo real a ser vencido. Amém? A ser vencido. Preste bem atenção, Jesus venceu na cruz por nós e nos deu uma nova vida. Mas o inimigo todos os dias se levantará contra nós. E precisamos vencer, né? A palavra de Deus diz no livro de Josué, capítulo 1, diz que nós devemos meditar neste livro, né, da lei, dia e noite, né? Para que nós não venhamos ficar perdido, né? Quando as coisas sobrevier em nossas vidas, quando esse lado do diabo vier sobre nós, né? Em Tiago, a palavra de Deus diz que nós devemos sujeitar-nos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, lá no capítulo 4 de Tiago. Não é verdade, irmão? Então precisamos, assim, em nome do Senhor Jesus, assim, andar todos os dias, nos fortalecendo no Senhor. Amém? Até parecia que o inimigo era invencível. Pessoas muitas vezes dão testemunho, aquelas coisas que parece que o inimigo é invencível, como se ele fosse onipotente, onisciente, onipresente, atributos que só são unicamente de Deus, da divindade, do nosso Senhor, únicos do nosso Senhor e Salvador. Amém, querido? Nós, como os filhos de Deus, preste atenção, nós, como os filhos de Deus, não vivemos com o diabo montado em nossas costas, como alguns cristãos pensam e pregam. Como cristãos, estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, nós, como filhos de Deus, não vivemos com o diabo montado em nossas costas, como alguns cristãos pensam e pregam sobre isso. Mas, como cristãos, estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é verdade que sem Deus nós não somos impotentes. E o diabo é potente. Ele tem mais poder do que nós. Não resta dúvida. Ele tem mais poder do que eu e você, querido. Mas preste atenção a uma coisa. Mas quando estamos, preste atenção, quando estamos ligados ao nosso Deus, o único que é onipotente, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Amém, querido? Então, nesse primeiro tópico, eu quero que você entenda, precisamos ter uma compreensão equilibrada desse tema sobre o nosso adversário, como estamos falando hoje, aprendendo com Paulo a doutrina cristã e agora aprendendo Paulo nos ensinando sobre esse inimigo que é real, o diabo. Segundo tópico que nós queremos ver aqui, estamos lutando contra um inimigo já vencido. Presta atenção, estamos lutando contra um inimigo já vencido. Glória seja dado o nome do Senhor nosso Deus. Sabemos que Jesus já derrotou na cruz, mas é verdade que esse inimigo, preste atenção, que esse inimigo já está vencido, mas ainda não destruído. Olha, o inimigo das nossas almas está vencido. Jesus venceu ele na cruz, sabe neutralizá-lo. Amém? Mas ele ainda não foi totalmente destruído. Mas vai chegar o dia quando ele será destruído por completo. Veja só essas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16 e o verso 20, e ele diz: e o Deus de paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade, irmão? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Porque em breve, o Deus de Pai esmagará, aleluia, o nosso adversário. Esmagará Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso Deus afirma pela sua palavra as Escrituras Sagradas. Ele esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Mas até que este dia chegue, nós precisamos continuar avançando. E avançando como? Na fé. Avançando na fé. Deixa eu te falar algo. 2 itens que quero ressaltar aqui. Quando Paulo diz que devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e devemos seguir orando todo tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Vê o que demais. Verso 14. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, o diabo, Satanás. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. E o verso 19, Paulo ainda dá um conselho, ele faz um pedido. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Aleluia, querido. Que maravilha. Que maravilha, queridos irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. É com a palavra de Deus, essa bendita espada do Espírito, que nós venceremos o mundo, vencemos o pecado, vencemos o diabo. Está escrito em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, que o diabo se aproximou de Jesus e o disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
que procede, que sai da boca do Senhor teu Deus. O diabo ainda continuou insistindo com Cristo, com o Senhor Jesus, e dizendo, e está escrito, ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque aos teus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde e te proteja, aleluia, com as suas mãos. Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, eu gosto dessa pronúncia, está escrito. E pela terceira vez, o diabo tornou tentar, tentou Jesus novamente, e ele o levou a um monte muito alto, Você conhece essa história, eu estou só aqui revivando algumas coisas, e mostrou para Cristo todos os reinos e todas as glórias do mundo, e disse, tudo isto te darei, se prostrados me adorarem. Tudo isto te darei, se prostrados me adorarem. Quantos de nós, quantas ofertas o nosso adversário tem nos dado, tem oferecido a cada um de nós? Nós sabemos. E muitas vezes estamos agarrando essas oportunidades lançadas pelo nosso inimigo e estamos nos afastando de Deus. Estamos esquecendo de nosso Pai Celestial. Querido, a resposta de Jesus para essas coisas oferecidas pelo diabo, pelo adversário, foi essa. Jesus então disse, está escrito, retira-te, Satanás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E o diabo o deixou, e os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Queridos irmãos, o nosso mestre nos deixou esse exemplo maravilhoso. É tempo de usarmos a palavra de Deus. É nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, dessa quarentena, dessa pandemia, esse Corona-19, Covid-19, Queridos, que tem ceifado tantas pessoas, Mas é com a palavra de Deus e a oração que nós vamos vencer todo este mal. Nosso mestre nos deixou o exemplo. É tempo de usarmos a palavra de Deus, a espada do Espírito, pois é ela que vamos vencer todo o inimigo. É com ela, é com essa palavra que nós vamos vencer todo o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, eu medito muito nas palavras do apóstolo João, o discípulo amado, na primeira carta pastoral, no capítulo 2, o versículo 14, quando se referindo ao jovem, e recentemente, agora, sábado passado, eu trouxe essa palavra de fortalecimento para a nossa juventude da igreja, e tenho certeza que eles absorveram bastante esta palavra e tem colocado em prática. Eu tenho visto isso na vida dos nossos jovens. Não são todos, nós oramos para que todos possam se enganjar nesse trabalho tão bonito que a nossa juventude aqui está fazendo, mas vamos continuar orando para que isso aconteça. Mas voltando aqui, querido, eu medito muito, eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse texto, porque eu passei a me apaixonar por esse texto a primeira vez que Deus me concedeu, através do Espírito, que eu trouxesse uma mensagem nesse texto. E quando eu olhei para esse texto, eu cheguei e disse assim: se alguém tivesse falado para mim esse texto antes na minha juventude, eu tinha certeza que eu teria vencido as drogas, eu teria vencido a prostituição, eu seria um bom filho, eu seria melhor ainda com meus pais, com meus irmãos, eu seria um melhor amigo, eu seria uma pessoa digna de alguém ter como amigo.
Veja o que diz essa santa palavra. Diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 14, quando se referindo ao jovem, João diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Aí ele diz, a parte B, eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. O que é que eu aprendo com isso aqui? É que tanto João como Paulo foram jovens, andaram ao lado do Senhor, né? Tiveram sua juventude, e agora eles estão declarando que venceram e são vitoriosos, e que todo aquele que jovem que quer vencer, ou qualquer ser humano na terra que quer ser forte e vencer o maligno, precisa deixar a palavra de Deus penetrar em seu coração. Precisa fazer isso. Veja, amado, por que aqueles jovens eram fortes? Porque nesse conflito espiritual que eu e você enfrentamos todos os dias, nessa luta espiritual diária que lutamos, travamos todo dia, ele estava derrubando. Por que eles estavam derrubando? Porque eles estavam nocateando o adversário. Por quê? Sabe por quê? A palavra de Deus permanecia neles, naquele jovem, ao qual João estava escrevendo para eles. Queridos irmãos, é com a palavra de Deus que nós vencemos, é com essa palavra. Por isso, querido, nós queremos agora entrar no terceiro ponto, que fala sobre vencemos o inimigo também com oração. Primeiro que nós observamos aqui, precisamos urgentemente entender, entender este tema sobre o nosso adversário. Segundo, precisamos vencê-lo, continuar vencendo ele, porque ele já está vencido através da palavra. Porque sabemos que ele está vencido, mas não foi totalmente destruído. Se ele fosse totalmente destruído, ele não estava investindo nas nossas vidas, na nossa família, todo dia. Não é verdade, irmão? Mas agora vem o terceiro ponto, vencendo o inimigo, ou vencemos o inimigo também com a oração. Quero ressaltar o grande valor da oração nesse momento. Paulo nos ensina isso. Paulo nos exorta a isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo diz com uma certeza afirmando: orai sem cessar. Se você quer vencer todos os obstáculos da vida, tenha uma vida de oração, mantenha uma vida de oração. Nós, os filhos de Deus, para que tenhamos a vitória, devemos ter diariamente, a todo momento, comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Queridos irmãos, a nossa conexão com o céu nunca deve cair. Devemos estar sempre em oração. Por isso, orar sem cessar, o apóstolo Paulo nos ensina nessa doutrina desta noite. Quando você ora, o inimigo não resiste à presença de Deus em sua vida. Por isso que nós devemos viver sempre, preste atenção, sempre em oração. Orar sem cessar. Glória seja dado ao nome do Senhor. Amados irmãos, então você precisa lembrar que eu falei que um terço no início, falei que um terço se rebelaram contra o Senhor Deus. Um terço dos anjos. Isso significa que 2/3 dos anjos permaneceram fiel ao Senhor Deus.
Irmão, quantas pessoas se rebelaram contra o Senhor, quantas pessoas se afastaram do caminho do Senhor, pessoas que louvavam, pessoas que pregavam uma bênção, pessoas que conquistavam a alma para o Senhor, e almas que elas conquistaram estão até hoje na casa do Senhor, mas elas se desviaram, se afastaram do caminho do Senhor, tomaram outro rumo, como um terço dos anjos que o Senhor criou. Mas, olha, 2/3 permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu leais ao Senhor. Então, para cada agente do mal que tenta nos derrubar, há 2 anjos de luz, 2 anjos de Deus, para nos levantar, que nos garante a vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, queridos irmãos. Por isso que os que estão conosco é maior do que os que são contra nós. São maior. Os que estão ao nosso lado é maior. Olha, a Bíblia diz que ao redor está o nosso inimigo, nosso adversário, os anjos caídos, aquele primeiro terço, aquele 1/3 que desobedeceram ao Senhor. Eles estão ao nosso redor, mas ao nosso redor, ao nosso lado, está os anjos do Senhor. E são muitos. Aleluia. Por isso estamos seguros. Aquele que está fiel ao Senhor, aqueles que permanecem leal ao Senhor, o Senhor também honrará, o Senhor dará livramento e faz conforme está escrito no Salmo, o salmista declarando, dizendo que dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar de todo o mal. Glória seja dado o nome do Senhor. Amados irmãos, nada temos a temer se estamos ligados ao Senhor. Olha, por isso que os que estão conosco é maior do que o que são contra nós. É maior aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. Não temos a temer, nada a temer. E se estamos ligados ao Senhor. Amados irmãos, vamos manter essa palavra viva na nossa mente. Vamos manter essa palavra no nosso coração. É verdade que o inimigo é real, sabemos disso, ele não brinca em serviço. Estamos todos envolvidos num combate sobrenatural, combatendo muitas vezes coisas que não enxergamos. Lutando contra todos esses inimigos, externo, até mesmo contra o nosso maior inimigo interno, que é o nosso próprio eu. Quando nós deixamos o achismo dominar a nossa personalidade, eu acho isso, eu quero isso, é dessa forma, eu estou certo. Irmãos, vamos vencer esse eu que está dentro de nós, que muitas vezes atrapalha, nunca vem para nos ajudar. A nossa natureza corrompida, degenerada, marcada pelo pecado. O velho homem está lá adormecido. Vamos manter ele dormindo? Paramos de acordar o velho homem, a velha natureza, e vamos agir de forma como o Senhor Jesus nos orienta através do apóstolo Paulo. Então, irmão, a doutrina de hoje, esse ensinamento de hoje para a nossa amada igreja, meus filhos, preste atenção, não brinque com o diabo, não brinque, ele é um ser real, não é nenhuma fábula, é um ser real, e ele veio tentar o Senhor Jesus. Como foi que o Senhor Jesus o venceu? Pela palavra de Deus. Por isso nós insistimos tanto que você não perca uma doutrina, que você, se você quer, ama Deus e deseja ir para o céu, deseja que toda a sua família seja direcionada para o céu, irmão, ganha tempo. Quando o diabo chegar, você já está a muitos passos à frente dele. Como, pastor? Com a palavra, meditando,
dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável até a vinda do Senhor. Glória seja dado ao nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero encerrar a nossa doutrina nesta noite, dizendo: no entanto, com o poder de Deus, vencemos todos os nossos adversários. Todos. Então a minha palavra pastoral para você agora, como teu pai espiritual, é essa, meus filhos. É essa. Confie no Senhor. Busque a sua presença dia após dia. Viva em oração constantemente. Constantemente. Ora ao Senhor. Busca a presença dele. E no Senhor, presta bem atenção, no Senhor, nós todos somos mais do que vencedores, como afirma o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Aleluia. No capítulo 8 e o verso 37, Paulo escrevendo agora ao povo, à igreja ali em Roma, ele declarando: nós somos, aleluia, mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus aplique a porção da tua palavra, esse estudo nesta noite. Tenha certeza, irmãos, essa série está ótima, está uma bênção estudando com o apóstolo Paulo a doutrina cristã. Tenha certeza, querido, se você acompanhar todas elas, você com certeza terá uma nova história na tua vida, no teu ministério, na tua família, para você escrever. Tenha certeza disso. Eu quero orar por você. Querido Deus, meu Pai amado, santo e maravilhoso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, quero nesta hora, neste momento, declarar, Senhor Deus, a porção da Tua palavra estudada nesta noite, na revelação do Teu Espírito, Senhor, ó Pai, a Tua igreja, ao Teu povo. Que todos possam saber, ter a convicção que existe um inimigo real e precisamos vencê-lo. Porque travamos luta com ele todos os dias, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida deste irmão, desta minha irmã, ó Deus, deste diácono, diaconisa, evangelista, missionários, auxiliares da tua casa, líder, vice-líder. Deus, abençoa esse corpo de obreiro, porque é dele que o Senhor tem levantado, colocado ao meu lado, para que nós possamos vivenciar a Tua palavra, aplicar a Tua palavra na vida dos nossos liderados, do Teu rebanho, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção repose sobre este lar, sobre a família deste obreiro, sobre a família desse irmão, dessa irmã, desse membro, desse congregado. Em nome de Jesus, nós te oramos, certo que Tu nos ouve e, ó Deus, somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, receba a bênção apostólica e, antes de dar a bênção apostólica, completar a bênção apostólica, eu quero dizer aos amados que vem aí a terceira parte da doutrina, aprendendo com Paulo a doutrina cristã. Que Deus, assim, possa nos usar para abençoar a igreja, para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, com os ensinamentos da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo e o grande amor de Deus repose sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Como dizemos sempre, porque eis-me aqui.